pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Meraki. Eu sou a Alessane, é uma honra e uma satisfação tê-los aqui, a cada um de vocês que para 10, 15 minutos, dedica esse tempo para assistir, para refletir, ouvir as minhas ideias, as minhas opiniões aqui. Eu sou imensamente grata e honrada também. Desde já, meu muito obrigada a todos que estão passando por aqui pela primeira vez também, aos que estão inscritos no canal. Significa muito pra mim. Obrigada mesmo. E aliás, como eu disse, são opiniões e ideias, intuições. Eu não clamo que sejam verdades absolutas, jamais. Inclusive, o assunto que eu venho conversar hoje com vocês é sobre o comportamento infantil. Como a gente conversa, algumas coisas que a gente fala para as crianças têm suma importância. E isso é baseado na minha experiência pessoal e nas minhas observações. E em leituras também que eu faço, mas eu não clamo ter conhecimento científico, eu não tenho nenhuma formação em psicologia infantil. São realmente leituras, experiências, práticas. Eu quero compartilhar com vocês a importância da palavra, da verbalização, que a gente verbaliza e como a gente se comporta ao redor, perto das crianças. Por exemplo, há muitos estudos comprovando que crianças as quais os pais fumam, elas têm muito mais probabilidade de serem fumantes quando adultos, ou que os pais bebem. Então, a criança copia instintivamente, subconscientemente, ela absorve aquele paradigma que ela vive, que ela cresce, como o absoluto, como a realidade, e é isso que ela vai realmente manifestar na vida dela. Então, é muito difícil a gente mudar esse paradigma depois que está estabelecido, né? Os primeiros anos das crianças são extremamente importantes, que é como se eles tivessem, realmente eles estão fazendo o download de todas as informações do ambiente que elas vivem, do ambiente que elas crescem. Eu vivi uma infância muito conturbada, com muita discussão, muita briga, e quando eu era adolescente, eu me envolvia muito, quando criança também, me envolvia em muitas brigas na escola, e brigas realmente, tudo era muito tumultuado, e eu sempre acreditei que essa sou eu, que essa é a minha realidade, e foi assim, tirando aquelas peles, aquela casca da cebola, sabe? Pra eu encontrar o meu verdadeiro eu. Então talvez eu não seja tão reativa, tão briguenta assim. Era a realidade que eu conhecia. Então desfazer isso e achar nossa essência dá muito trabalho, muita terapia. E as coisas que a gente diz para as crianças, gente, é extremamente importante, porque elas absorvem isso no nível subconsciente e elas se comportam de acordo. Então se você diz, ai, seu feio, isso não é legal, o que você fez é muito mal, eles vão acreditar que eles são maus, eles vão acreditar que eles não são dignos, que eles não são o suficiente. Então quando a gente fica criticando as crianças, é esse download que a gente está fazendo na cabeça deles, e o contrário também. Então quando você diz para uma criança que ela é feia, ou que ela é muito atentada, ou ela se comporta muito mal, ela vai se identificar como aquilo é o eu dela. Então, gente, a minha sugestão, a minha humilde recomendação é que a gente possa estar realmente mindful, consciente das nossas palavras ao redor das crianças, perto das crianças. Um exemplo que eu acho que eu até já usei, o meu neto que tem 3 anos e meio agora, ele tem um gatinho em casa, que ele judiava do gatinho, assim, ele brincava, mas de uma maneira meio grosseira. E aí a minha nora me falou, disse, ele é meio grosseiro com o gatinho, ele machuca o gatinho. E aí eu ligava, fazia um FaceTime com ele tá aqui hoje dormindo. Eu fazia um FaceTime com ele e disse assim, ai, Apolo, você é tão carinhoso com o gatinho tem tanta sorte de ter você. Ele hoje em dia ele tá bem com o gatinho, ele é bem carinhoso realmente. Mas eu plantei a semente, a ideia de que ele é cuidador, de que ele é carinhoso, de que ele é dócil. Eu cresci ouvindo as pessoas me dizerem que eu era uma atentada. Então eu realmente me identifiquei com aquilo. E eu tenho esse lado wild, como é que se diz? Não sei como é que se diz wild. O Vitor vai achar a tradução de wild, vou colocar aqui pra mim. Até hoje, porque tá muito introjetado no meu consciente, no meu subconsciente. Então eu tenho que ter a consciência, é aí que entra a intuição, a expansão da consciência. Realmente é pra gente identificar o que é realmente nosso, ou o que foram atributos adquiridos ao longo da vida, principalmente na nossa infância. E quando eu tenho que criticá-lo, eu faço isso com muito cuidado. Quando às vezes ele tá resmunguento, fala isso? Quando ele tá mal-humorado, eu digo pra ele, o que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa? O que tá incomodando você? Fala pra mim. Eu não digo você é assim.
você é mal educado ou você é mal-humorado. Eu pergunto o que tá afligindo ele naquele momento. Outra coisa muito importante, gente, é a língua. Quando a gente tá indo dormir, o nosso subconsciente tá super antenado e aí a gente dorme e sonha e absorve. Ah, não sei como é que funciona lá dentro do nosso cérebro quando a gente tá dormindo, mas a gente absorve muito. Então, por exemplo, quando você tá querendo aprender alguma coisa nova, é legal fazer isso também antes de dormir. Uma língua, por exemplo, você ouvir alguma coisa, uma meditação. Meditação é super importante fazer antes de dormir. Eu lembro quando eu tava estudando para os meus exames no meu curso de enfermagem, os exames mais avançados de anatomia e fisiologia, eu tinha muita dificuldade. Eu ouvia os vídeos do YouTube de um grupo assim super nerds que sabia tudo à noite e aprendi, passei, não sei como, foi um milagre dos youtubers mesmo. Então, o que eu faço com o meu neto, quando eu ponho ele pra dormir, eu falo pra ele: você é tão querido, você é tão gentil, você é tão inteligente, você é tão bonito, e eu falo que eu o amo muito e que eu tenho muito orgulho dele, e ele repete. Ele disse pra mim ontem à noite: I'm very proud of you. A gente fala em inglês, que deveria ser mais em português, mas ele fala mais em... Eu falo em português e ele responde em inglês. Ele disse pra mim: I'm very proud of you. E eu achei tão engraçado, porque ele realmente... Não sei se ele entende o significado, porque o que na tradução é: eu tenho muito orgulho de você. Ele disse pra mim: por que você tem orgulho de mim? Porque eu te amo muito, 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 muito. Então ele repete o que eu digo pra ele, ele repete, ele se identifica. Então eu o vejo uma vez a cada 2 semanas, mas isso, eu sempre ponho essa semente. No meu caso, as pessoas que puseram essa semente pra mim foi uma ou outra professora. Olha só, os professores têm tanto poder, gente. Uma professora que sempre olhava os meus cadernos, eu já mencionei também, uma professora de português que eu tive no Carlos Chagas quando eu tinha 10 anos de idade, em 1985, o nome dela é Jussara, eu não sei o sobrenome. E ela olhava meu caderno e dizia assim: ai, nossa, você é tão caprichosa, você é tão organizada, você é tão inteligente. E eu não sabia que eu era nada disso, porque nunca ninguém tinha me dito. E eu tinha 10 anos de idade, já começou tarde. A minha avó materna, Dona Antônia, sempre dizia: ah, você é tão bonita. Por que você é tão bonita? E até hoje, com 92 anos, ela diz pra mim: você é tão bonita. Talvez eu não seja, mas nos olhos dela. Tem um ditado em português, em inglês, que eu não sei, deve ter em português também, que diz: beauty is in the eyes of the beholder. Então a beleza tá nos olhos da pessoa que tá olhando, né? Mas a minha avó sempre me achou muito bonita, então eu acreditava nela. E isso faz muita diferença. E é muito mais provável que a gente acredite nas coisas negativas. Então, gente, não diga. Por exemplo, se você diz: não faça isso, ou isso não é legal, a gente não absorve o não. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive, por que o não funciona. Vou pedir pro Vitor colocar o link do vídeo aqui, confere, que explica bem direitinho como usar o não no começo da frase, a gente não absorve o não e a gente acaba recebendo a mensagem contrária do que foi intencionado. Se você tem filhos, ou se você tem contato com criança, se você é professor, por favor, use essa ferramenta, essa oportunidade para plantar sementes positivas, sementes do bem, e não diga, a pessoa não precisa ser ainda, mas inclusive pra gente é super, super legal o exercício do espelho, por exemplo. Eu sempre recomendo para as minhas amigas: se olhe no espelho de manhã e diga pra você mesmo: você é tão bonita, você é tão inteligente, você é tão conquistadora, olha tudo que você já fez, parabenize pelos seus méritos, mesmo que não seja verdade. Fake until you make it. Finge até que você seja realmente. Imagina pras crianças, gente, se isso tem poder pra gente, imagina essa sementinha na cabeça das crianças. Gente, essa é a minha recomendação de hoje, a minha sugestão, humildemente: sejam cuidadosos com as coisas que vocês dizem pras crianças. E outra coisa também, quando vocês dizem que vocês os amam, porque eu digo isso pro meu neto o tempo inteiro, quando ele diz pra mim: I love you so much, I love you so much, I love you so much, é porque eu digo pra ele. E ele fala isso várias vezes mesmo, quando ele tá quase dormindo: I love you so much, vovó, I love you so much. Então, eu digo porque eu te amo, porque você é especial, porque você é inteligente, você é carismático, porque eu encho ele de sementinhas assim, de autoafirmação, de empoderamento, e numa maneira que seja humilde, que não o faça arrogante, que faça ele confiante e humilde. Então, eu tô me repetindo, né? Gente, obrigada por assistir, um grande beijo e até a próxima.